Hoje em Goloslândia, a torta mais surpreendente deste verão. Olha só que aparência. Parece aquela típica da melhor confeitaria da cidade. Veja este corte. É o bolo de melancia e iogurte. A sobremesa mais hidratante, saudável e surpreendente que você vai ver este ano. Mas e se eu te disser que não tem nem 1 grama de açúcar, nem 1 grama de farinha? E não só não vai ao forno, eu nem sequer liguei o fogão. Vou-te contar como foi que tive essa ideia. No ano passado, em um aniversário de família, lá pelo começo de julho, eu levei um bolo de chocolate espetacular. E 5 minutos depois, tive que tirar e levar para a geladeira, porque começou a derreter como se fosse um lago. E eu não queria uma piscina de lama. E eu suando, o pessoal falando: "Por que você trouxe isso se veio só com as porções? Um desastre." Então eu disse, preciso de algo rápido, gostoso, que fique bonito e que ainda por cima aguente o calor. E assim nasceu esse experimento que até hoje lá em casa já virou um clássico. Os ingredientes são bem simples. Você pode pausar o vídeo e anotar com papel e caneta, mas não precisa, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo passo a passo para não ter nenhuma confusão. Eu preciso de meio quilo ou 2,5 xícaras de iogurte. Como você pode ver, eu uso iogurte grego. E como eu não sei calcular de olho e esse recipiente é de 1 litro, então vou pisar com essa balança. Meio quilo, aí está, de iogurte grego recém-tirado da geladeira. Aqui vamos adicionar ingredientes para dar sabor e textura. Primeiro, um pouquinho de baunilha, que fica espetacular nas sobremesas. E vou adoçar sem usar açúcar, com mel. Então 2 colheres bem cheias para dar aquele toque especial. E como sempre, quando usar mel, tenha uma espátula de confeitaria à mão, caso contrário, quase tudo fica na colher. Agora vamos adicionar o último ingrediente, 200 gramas ou 1 xícara de cream cheese ou queijo cremoso. O Philadelphia de sempre. Damos uma mexidinha para que tudo se misture e não fique com gruminhos. E logo temos o creme pronto. Reserve na geladeira enquanto prepara o resto da receita e até por mais meia horinha. Preste atenção na textura, ela deve ficar um pouco firme. Se você usar um iogurte muito líquido, não vai ficar igual. Então use um iogurte grego com bastante gordura, que fica muito melhor. Em alguns casos dá até para comer com colher. E como uma boa torta ou bolo de iogurte e melancia, você precisa disso. Uma melancia e nós vamos cortá-la. Vamos fazer o bolo da torta, que vai ser um bloco de melancia. Para isso, temos que tirar as 2 partes dos lados para que a base fique plana e possa ficar apoiada. Então cortamos um lado, tiramos esse disco e fazemos o mesmo do outro lado. Faca bem afiada e tiramos outro, pão de ló. Para dar forma, você só vai precisar esculpir. Isso mesmo, esculpir, talhar, chame como quiser. Basta passar a faca pelos lados para ir dando forma, de modo que fique uma espécie de cilindro de melancia. Você corta uma tira, gira um pouco, corta a próxima e assim quantas vezes for necessário até que fique mais ou menos arredondado. Não precisa ficar perfeito nem de longe, mas que pareça um disco grosso. Você já sabe, vai cortando aos poucos para que fique mais ou menos arredondado, tem que ficar perfeita e quase sem nenhuma parte branca. Se cortar um pouco da parte vermelha a mais, não tem problema. Não estou fazendo massagem na melancia, não. Estou usando bastante papel toalha para secar bem. Tem que secar muito bem, porque se ela estiver úmida, o creme vai escorregar e não vamos conseguir o efeito desejado. Então, passe alguns papéis absorventes ou papel toalha e depois deixe ela envolvida em uma boa quantidade disso, enquanto reserva na geladeira por pelo menos meia horinha. Assim a umidade vai sendo absorvida e fica com a textura exata.
A primeira vez que preparei isso, não contei para ninguém e falei: adivinhem, adivinhem. Eles passaram cerca de 10 minutos tentando adivinhar, achando que só podia ser bolo e que eu os estava enganando. Uns achavam que era Delbert, outros que era bolo japonês, outros que era bolo de cenoura. E eu quietinho, é que ninguém espera que seja uma melancia. E a cara que eles fazem ao cortar e ver aquele vermelho intenso. É incrível, não tem preço. Vamos para a montagem. Chegou o momento da verdade e eu te lembro de deixar 30 minutinhos na geladeira ou no refrigerador, fundamental para que a textura fique perfeita. Retire o papel da melancia. Depois vamos para o creme que também estava esfriando, lembra? E vamos cobrir a melancia com esse creme. Simples assim. Achou que tinha mais mistério, né? E o bom é que, como a melancia está seca e o creme é bem denso, você pode espalhar como se fosse um buttercream ou qualquer outro creme. O que você coloca aqui nos seus bolos? Olha que delícia! Espalhe para cobrir toda a superfície e faça o mesmo nas laterais. Eu recomendo, se ficar um pouco líquida, que você faça em várias etapas. Primeiro uma camada fina, leve à geladeira por 5 minutinhos e depois faça a segunda camada. Assim até ficar exatamente do jeito que você gosta. Acho que já vou deixar assim. E está pronta. Para o último descanso, vou deixá-la esfriando mais meia horinha para garantir a textura e aí já está pronta para aproveitar. Você pode decorar como quiser, como qualquer torta. Eu vou fazer uma decoração bem fácil e simples. Vou picar algumas nozes e vou deixá-las na base. Sempre dá um contraste com o prato, mais do que interessante. Então eu pego e vamos decorar. Colocamos a noz, como eu tinha dito, bem na bordinha de baixo. Agora que já temos esse perímetro, vamos para a superfície. Mais um pouquinho de noz que sobrou, polvilhamos por cima, com cuidado para que o branco continue aparecendo. E também alguns mirtilos, marcando toda a área. Parece coisa de confeitaria. Uma receita fresca, fácil, sem nenhuma complicação, ideal para um verão quente. Como refresca, é como água pura, em uma sobremesa. Perfeito para te alegrar depois de um dia de praia. Prepare em casa e descubra que é muito divertido de fazer e que as crianças adoram. E se você gosta dessas receitas que eu tiro da manga, mesmo que sejam meio improvisadas, e nos vemos. Que eu tenho uma coisa reservada para você, especialmente para você, que você vai adorar.